que só você faz daquele jeito. Claro, Deus pode substituir, mas não vai fazer igual você, porque você é único. Você já viu mais de 8 milhões de pessoas, não tem uma digital igual. Como é que pode isso? Não tem, Maria. Parece até brincadeira. Eu olhando, parece tudo igual, não é verdade? Você olha e fala, meu Deus. E às vezes você olha aquela lá, parece igualzinha. Se botar a minha, do Ricardo, se olhar rápido, assim é igual. Aqui na terra, mas eu quero falar de como cumprir, porque, irmãos, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que seguiram outra trajetória e para ir atrás do dinheiro, foi uma das coisas. Eu lembro um médico que ele testemunhava, depois do aniversário dele de quase 60 anos, tinha médico a vida toda, médico de sucesso, ganhou muito dinheiro. Aí no aniversário, aquele tradição, deram a velhinha ali para ele, e aí falaram assim mesmo, qual é o teu desejo? Meu desejo era poder voltar atrás, na época que eu entrei na faculdade, que eu larguei, porque eu ia fazer um curso de teologia, porque eu tinha no coração desejo de ser pastor, mas na última hora eu optei pelo dinheiro. Eu falei, pastor não ganha dinheiro, pastor vive no perrengue, eu vou, pelo menos alguns, né? Não é todos, mas eu vou. Esse é o testemunho dele, irmão, não é meu não. Eu vou seguir a medicina, mesmo que eu não goste, mas é algo que dá dinheiro, é algo que os meus pais querem. E ele falou, ele se tornou um médico infeliz, porque ele saiu do propósito de Deus. Vai para o céu? Eu creio que vá, se ele não pecar, porque isso não tem nada a ver. Eu creio com que, sabe quando uma peça de carro, ela tem um propósito, toda peça de carro ela tem um propósito. Se você tirar aquela peça daquele local, aquela parte ali, ela pode até funcionar em outro lugar, mas não é a mesma coisa. É como se você fosse parte de uma engrenagem. E você só vai ser realizado aqui na Terra se você entrar nesse propósito. Então eu vou falar um pouco de como cumprir o propósito. Deu para entender aqui? Amém. Eu sei, irmãos, que tem muitos, podem ter pessoas aqui que não sabem o seu propósito, mas isso é uma outra pregação, já fica a expectativa. Você já vai saber, agora eu sei como praticar. Agora eu vou entender qual é o meu propósito. E não pense que você... Eu já expliquei isso aqui também, quando eu falava sobre propósito. Até as minhocas, né? Tem um propósito muito importante aqui na Terra. Quem sabe o que é uma minhoca aqui? Os jovens aqui, sabe, né? É uma minhoca. A do Japão, eu já falei aqui, tem até dente. Mas elas têm função, e não é só pegar peixe não, irmãos. Algumas pessoas acham que é só para pegar peixe. Não, a minhoca, ela tem algumas minhocas, né? Eu acho que essas minhocas que tem dente, eu não sei se ela tem essa função. Mas aquelas minhocas, né? Principalmente aquelas que andam por debaixo da terra, uma das funções dela é oxigenar a terra para que dê vegetação. E é uma função tão importante que se não houvesse a minhoca, dificilmente ia haver vegetação e vida aqui. Você tem uma ideia? A minhoca é muito importante. Agora imagina, uma minhoca que você não sabe onde é a cabeça, onde é o rabo, tem uma importância dessa, o que dirá a sua vida. Então você é algo, você é a coroa da criação de Deus. Eu tenho falado assim, às vezes, irmãos, isso aqui é só introdução, 15 minutos de introdução, meu Deus do céu. Às vezes eu ando, né, pela estrada, eu vejo paisagens. Outro dia eu estava conversando com meu amigo e ele falava assim, cara, parece que a lua aqui no Japão é maior do que no Brasil, parece que ela é gigante. E tem noites que a gente anda e tem essa sensação mesmo, a lua está próxima, viajando aí de caminhão à noite quando eu estou trabalhando. Outro dia eu passei pela frente assim do Monte Fuji à noite, eu não sei quantos já tiveram esse privilégio, para mim foi um privilégio. Eu passei e a lua estava tão forte, eu trabalhava entregando ali em Fuji, e nesse dia a lua parecia que, sabe... E à noite, irmãos, se eu não me engano, era umas 2h30 da madrugada, já faz um tempinho isso. Faz tempo que eu não vou para a banda ali do Fuji, a banda ali aquela parte aí. Faz tempo que eu não vou para lá.
Mas nesse dia eu estava, era 2h30 da madrugada, e a luz da lua estava muito forte, a lua estava muito forte. E de repente eu dirigindo assim, sozinho à noite, e de repente eu olhei ali, cara, eu vi um Monte Fuji, mas que coisa linda. Você olhar de dia é uma coisa, eu tenho filmado de dia, mas à noite assim, ele imenso do jeito que ele é, e você passando assim pelo lado dele, foi uma coisa assim muito bonita. Mas aí na mesma hora eu pensei, meu Deus, que coisa linda, eu fiquei assim maravilhado com aquilo. Aí eu estudando a palavra de Deus, eu vejo que Deus, quando criou tudo isso, Deus fala só assim mesmo, e viu Deus que era bom. Eu imagino Deus criando o Monte Fuji e falar assim, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, por isso que o homem é a criação, é a coroa da criação de Deus, né? É o homem. Quando Deus criou o homem, ele falou, e viu Deus que era muito bom. Nada, a estrela, a lua, sol, Deus só falou, e viu Deus que é bom, e viu Deus que é bom. Não estou diminuindo, nada disso. Mas você é a coroa da criação de Deus. É a hora que Deus para e fala assim, e viu Deus que era muito bom. Então imagina se você não tem um propósito. Às vezes você ainda não encontrou, mas você tem algo muito especial aqui na Terra. Tem uma sabedoria peculiar, você tem algo que só você faz daquele jeito. Claro, Deus pode substituir, mas não vai fazer igual você, porque você é único. Você já viu mais de 8 milhões de pessoas, não tem uma digital igual. Como é que pode isso? Não tem, Maria. Parece até brincadeira. Eu olhando, parece tudo igual, não é verdade? Você olha e fala, meu Deus. E às vezes você olha aquela lá, parece igualzinha. Se botar a minha, do Ricardo, se olhar rápido, assim, é igual. Mas não existe igual. Todas são diferentes. Você imagina, todos nós, sem contar aí várias coisas aí que eu nem sei falar direito, mas tudo é diferente. Amém? Então vamos falar aqui de como cumprir o nosso propósito. Né? Como cumprir o nosso propósito, como servir a Deus. Servir a Deus não é de qualquer jeito não. Como receber até um chamado de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus, que é o primogênito, Jesus ele veio com algo para mim que é muito importante para você entender o seu chamado, para você cumprir o seu propósito, para você ser chamado por Deus. Olha aí, ser chamado por Deus também faz parte. Humildade. Jesus Cristo, ele sendo Deus, a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Por isso aqui, irmãos, eu vou falar logo uma teoria que tem muita gente que fala. Eu ouvi até o dia um louvor, né? Eu sei que às vezes não é porque não sabe, é porque tem louvor que fala isso mesmo. Mas um louvor que diz assim, 100% homem, 100% Deus. Eu estava vendo um louvor esses dias aí. E tem muito esse negócio 100% homem, 100% Deus, que fala, Deus, então Jesus era isso porque ele era 100% Deus. Mas a Bíblia não fala que ele era 100% Deus. Isso aí é um homem que fala. A Bíblia fala que ele se esvaziou-se. E ele tomou a forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. Aqui na terra, por isso que ele declara que tudo que ele fez, nós poderíamos fazer. Porque ele veio aqui como homem. Só que ele fez o que fez cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele esvaziou-se. Ele sendo Deus, ele tomou a forma de homem. Ele se humilhou. Enfrentou a cruz. Enfrentou humilhação. Foi cuspido. Tudo aquilo ali. Lavou os pés dos discípulos. Tudo isso ele fez sem necessidade. Porque Deus, algumas pessoas dizem, mas até a Bíblia fala isso, que ele foi coroado e aos pés de Jesus, e perante Jesus todo joelho dobrará. Mas ele já era Deus, desde o princípio. Ele fez isso realmente por amor a nós. Amém? Amém. Mas ele se despiu, essa é a palavra, dos seus poderes, da sua majestade, e ele se humilhou. Humildade. Para cumprir o propósito de Deus, muitas vezes a gente tem que se humilhar.
se humilhar. Não adianta ir com soberba. Não adianta querendo ir melhor, sendo melhor do que alguém. Não adianta achando que você é especial. Ai, Deus vai me usar. Tudo aquilo que eu falei, que nós somos a coroa da criação de Deus, pensam isso. Porém, a gente tem que entender que o fato de nós sermos a coroa da criação de Deus, isso não significa que a gente é melhor do que ninguém. A gente pode ser melhor do que um monte de fuge, mas você não é melhor do que o seu irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então você tem que aprender a ser humilde. Quer ser chamado por Deus? Seja humilde, sabe por quê? Humilhai-vos perante o Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Às vezes eu fico até preocupado, porque os jovens aqui eles estão tocando muito. E aconteceu algo, claro que isso não está acontecendo aqui, mas às vezes a gente se preocupa, porque isso já aconteceu em muitas igrejas, aconteceu na igreja de Coríntio. 1 Coríntios fala de um ali querendo ser maior do que o outro. Os jovens aqui, graças a Deus, tocam bem, crescendo, estão se desenvolvendo cada dia mais. Eu já falo que daqui a um tempo não vai ter mais espaço para mim aqui. Uma hora os jovens vão tomar aqui, porque, meu Deus do céu, cada dia mais eu vejo eles crescendo, aprendendo. Um toca teclado, outro piano, outro isso e aquilo e vai. E quando vê, você olha, o cara tá tocando outra coisa e eles tocam logo de tudo. Não sei como é isso aí. Eu estou à luta para aprender um instrumento. Quando eu vejo os meninos já estão tocando tudo aí. Aí, irmãos, mas na igreja de Coríntio teve uma disputa ali, de um querendo ser maior do que o outro. 1 Coríntios capítulo 1. Um chegou e disse assim: olha, eu sou de Paulo. Aí o outro disse: eu sou de Apolo. Aí o outro disse: eu sou de Cristo. E era uma briga, um querendo ser maior do que o outro. Um querendo ser mais importante. Porque um estava dizendo: eu sou de Paulo, quer dizer assim, eu sou mais importante. Aí o outro veio: não, eu sou de Apolo. Aí o outro, para não perderem para Paulo, não, eu sou de Cristo. Era um querendo ser maior. E às vezes dentro da igreja tem isso. Aí nesse mesmo capítulo Deus dá uma lição de como nós devemos ser chamados por Deus. Primeiro ele fala assim, gente, eu não estou chamando ninguém de burro aqui não, hein? Mas a Bíblia fala aqui, no capítulo 1, versículo 26, ele fala assim mesmo: pelo que vós sabeis os vossos chamados, sabemos que são poucos os sábios. Olha, ele fala assim, são poucos sábios, são poucos os importantes, dependendo da versão, são poucos poderosos. Ele vai falando assim, são poucos os chamados, que são inteligentes, que são importantes, que são poderosos. Aí ele fala assim, porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Versículo 27. As coisas desprezíveis, as coisas fracas, para confundir as fortes. O que não é, as coisas que não são, para confundir as que são. Aí no versículo 29 ele fala assim mesmo: para quê? Porque estava uma briga de soberba. Aí Paulo começa a dizer, olha, ninguém aqui é chamado porque é bom, ninguém aqui é chamado porque é melhor, porque Deus dificilmente vai chamar um bom. É mais ou menos assim, irmãos. Eu vou trazer aqui para o mundo do futebol, irmão. É como se no futebol é assim, time que tem dinheiro, eles chamam os melhores. Vamos dar um exemplo aí. Vou falar aqui porque tem um rapaz aí, Real Madrid. Eles têm dinheiro, eles vão chamar os melhores para compor o time. Deus faz diferente. Deus, ele fala assim, são poucos os que eu vou chamar, que são os importantes, que são os poderosos, que são os inteligentes. Pelo contrário, irmãos, a gente tem que entender, não é que a pessoa eu creio, irmãos, que todo mundo tem uma sabedoria. O cérebro do ser humano é algo muito complexo. Por mais que você possa achar que você sabe ler uma coisa, ter uma sabedoria, mas a outra pessoa, ela tem a sabedoria dela também, ela tem áreas. Então quando Deus está falando, ele não está chamando ninguém. Ele está falando das pessoas que não se acham melhores do que as outras. É isso. Porque todo mundo que se acha, Deus fala, tu é muito importante, tu é muito bom, fica aí. Fica aí que eu vou usar aquele que ninguém quer, aquele que ninguém... Aí no versículo 20, aquele que ninguém dá nada. É mais ou menos assim a palavra. Aquele que ninguém dá nada, esse aí não vai dar em nada, esse aí não vale nada. Aí Deus fala, eu vou chamar ele para a obra, vai ser pastor. Não vale nada, mas para Deus vale. Aí aquele ali que
Meu Deus, para jegue só falta a ferradura. Alguém pode dizer isso. Aí Deus falou, não, mas eu quero é esse mesmo. Vou cortar a ferradura. Estou chamando ninguém aqui não, irmãos. Né? Em nome de Jesus, só estou falando que o chamado para Deus você tem que ir por baixo. Aí ele explica o porquê que você tem que ir por baixo. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Versículo 29. Ninguém, meu irmão, nenhum ser humano pode dizer assim, olha, bater no peito, olha, eu estou sendo usado porque eu era inteligente, porque eu fiz faculdade, porque eu nasci no país A, no país B, porque eu falo fluente o japonês, o inglês, o português, o aramês, sei lá o que. Meu irmão, tu foi chamado porque tu te humilhou perante Deus. Tu reconheceu que tu não é nada. Porque a partir do momento em que tu acha que tu é melhor do que teu irmão, Deus fala, senta, tá precisando crescer. Se tu acha que tu é mais importante que teu irmão, senta. Ainda não é hora de ser usado não. Aprende a diminuir. Aprende a vir por baixo. Deus não chama soberbo. Deus não chama irmão que pensa que é melhor do que o irmão, que acha que é mais sábio, que é mais inteligente. Fica no banco. Humildade. Eu sei, é uma palavra dura, irmãos. Mas eu creio, essa igreja aqui é humilde. Glória a Deus. Só que Deus, ele usa humildes. Pessoas humildes. Simples. Às vezes o mundo lá fora, cheio de cientistas, cheio de gente inteligente. Desculpa, irmão, mas se não se humilhar, vai pro inferno. Aleluia. E às vezes as pessoas, olha, tudo trouxa, tudo lá naquela igreja, não sabe nada. Vai. Estava vendo aqui, irmãos, meu Deus do céu, eu vou falar da área de música, mas meu Deus do céu, o que tem de ciência, tem de pessoas que saem da igreja, né, que faz sucesso mesmo na área da música. Os maiores músicos aí, foi até falado aqui outro dia pelo rapaz que está dando aula pra gente, ele falou, e é uma verdade, eu já sabia disso, os maiores músicos saem da igreja, os maiores. Se imaginar aí que fez sucesso aí no mundo, teve um pezinho na igreja. São poucos os que não saíram. Aí ele falou algo que é a visão dele. Ele falou assim, é porque na igreja dá oportunidade, né? E se tocar ruim, a gente dá glória a Deus, está animando e tal. Então a pessoa vai, né? Também faz parte disso. Mas eu creio que não é só isso não. Eu creio que Deus, ele dá uma graça, ele derrama um dom, ele usa. Dá uma capacitação especial. Eu creio nisso também, irmão. Meu Deus do céu, o Steven Hills faleceu há um tempo atrás. Aquela mulher, até no mundo, meu irmão, tô falando. Ela tinha um som na voz dela. Até no mundo lá, louvando um cão, você sentia falar, rapaz, na época do auge dela. E ela até 14 anos, 11 anos, estava dentro da igreja. Foi achado dentro do Ministério de Louvor. Aí vieram o produtor, aí deu o que deu. Creio que Deus dá uma capacitação. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Mas primeira coisa, meu irmão, seja humilde. Eu quero ser usado por Deus. Humildade é você reconhecer que o seu irmão é melhor que você. Meu irmão. Às vezes a gente, por exemplo, o Rodrigo. Eu vi esses dias Rodrigo joga bola, mas ele tem que achar que os outros jogam melhor que ele. Eu sei que é difícil, né, Rodrigo? Um monte de perna de pau que vai jogar com o Rodrigo, mas ele não pode se sentir não, meu irmão. Porque ele é o único que tem a oportunidade de trabalhar com futebol, né? Eu tô brincando, irmãos. Mas eu tava vendo um cara que toca violão, um brasileiro, deu até entrevista. E ganhou prêmios agora. Da nova geração, ele é o cara que é considerado o melhor agora, e é um brasileiro. Ganhou de um francês, de isso, um espanhol. Estava na disputa aí do Mundial e ele ganhou. Deu até entrevista num desses programas de comédia aí. Eu estava vendo ele. Aí no meio da comédia lá, o cara brincando, entrevistando ele. Faz pouco tempo isso, não faz muito tempo não. Ele é jovem. Deve ser mais novo que eu. Muito jovem. Aí, irmãos, ele falando assim mesmo. Aí no meio da brincadeira tinha um guitarrista lá nesse programa. Aí o rapaz falou, fala aí que você toca melhor do que fulano, que era o guitarrista. E ele toca violão. Aí ele falou, não, eu toco violão. Ele guitarra toca melhor do que eu. Aí o outro, o comentarista ali, querendo botar a bola
da pessoa que toca violão, que é reconhecido no mundo todo aí, porque ele toca muito mesmo. Mas ele todo o tempo se diminuindo. Todo o tempo. Falei, olha aí, humildade, meu irmão. Cara, se você vai com soberba, não tem jeito, uma hora a casa cai. Seja humilde. Você quer cumprir o seu propósito aqui na terra, seja sempre humilde, sempre você tem algo para aprender, sempre você tem algo para crescer. Sabe, irmãos, independente se você já está num tempo atrás, você tem coisas para aprender com crianças, tem coisas para aprender com jovens, sempre nós estamos aprendendo, independente da tua área. Nós temos que ser humildes, reconhecer que nós sempre tem pessoas melhores, Glória a teu nome. sempre tem pessoas que sabem um pouco mais, pode acrescentar um pouco mais, e quando você é humilde, você tem até facilidade para perguntar, e como é isso aí? Me ensina isso. Mas a pessoa soberba, ela não chega. Eu já vi algumas coisas, situações assim. A pessoa soberba, ela não pede ajuda. Ela não pede. Porque no coração dela, ela já se acha melhor, então ela nunca vai pedir ajuda. Não, nós temos que pedir ajuda, reconhecer, precisa aprender, precisa crescer em todas as áreas, como pai, como filho, como marido, como esposa, todas as áreas, meu irmão. Aleluia. Seja humilde. Às vezes você pode ter mais tempo de cristão, mas não tem nada que você não possa aprender. O ser humano, meu irmão, ele está sempre aprendendo. Sempre. E nós não podemos relaxar nisso. Então, se nós queremos cumprir o nosso propósito aqui na terra, humildade é a primeira coisa. Eu vou correr um pouco. Como a introdução foi um pouquinho longa, eu vou correr um pouco. Amém? E a segunda coisa, irmãos, eu quero cumprir o meu propósito. Esforço. Esforço. Se esforçar. Sabe qual é o mal de muito cristão? Ontem, isso surgiu, essa mensagem surgiu, a gente vai conversando, né, com família, com parente, a gente vai, e a mensagem vai surgindo. E eu não estou falando isso da minha família não, mas às vezes é o que acontece de muito cristão. Ele confunde, né, o dom que Deus dá com Deus ser tipo o nosso empregado. Deus vai fazer tudo. Até mesmo na área do violão, vou dar a área do violão. Porque tem muito músico, eu já vi músicos falar assim, o mal de alguns, não posso generalizar, é que para naquilo, aprende uma coisinha, para, Deus dá uma... Porque o que seria o dom? Seria uma capacitação de você absorver com mais velocidade, mais rápido aquilo. Alguns vão olhar, vão demorar tempo para aprender, mas quando você tem um dom, você absorve aquilo com mais facilidade. Eu sei disso, irmão, eu tenho visto isso com jovens. Eu tenho visto isso. Meu Deus do céu, como eu estou falando. Enquanto eu estou no ar... Cadê meu filho? Não tá? Subiu? Ah, tá aí. Meu Deus do céu. Eu já estou um tempo tocando violão. Aí, esses dias atrás, o Enzo vira de costas. Eu bati um lá. Aí o Enzo, lá. Bati um ré, ré. Tudo ele sabia. Ouvido absoluto. Aí eu fui fazer a mesma coisa. Eu, sei lá. Toca de novo. Não sabia nada. Falei, meu Deus do céu. Tipo, já tem algo de diferente. Ele pega muito rápido. Eu já sei, ele tem um chamado para isso. Ele pega e ele pega com facilidade. Porém, é o que eu estava explicando. Porém, todavia, se não houver um esforço, se não houver uma dedicação, um chamado da pessoa, ela vai encruar naquele mais ou menos. Você está entendendo? Porque vai esperar, ai, Deus vai me capacitar. Deus já capacitou, meu irmão. Mas a partir de agora é você se esforçar, é você, sabe, pesquisar, é você correr atrás. Deus já deu até aquela fome. Mas você tem que correr atrás. Eu estou falando isso no âmbito geral, meu irmão. O que você, sabe, qual seja o teu chamado. Pesquisa, estuda, vai atrás. Gasta tempo. Não é assim não, Deus... Fala pra mim, faz pra mim, Deus toca pra mim. Sabe por quê, irmãos? Eu até, essa noite, a gente estava conversando sobre isso. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, talvez. Eu sou um homem que eu acredito muito em milagre. Muito. Meu Deus do céu. Até comentava isso com a minha esposa. Rapaz, não importa, né? Vem, às vezes, até meio louco. Eu vejo as pessoas com medo desse negócio de corona. Eu tô nem aí mesmo. Não tô nem aí. Eu sei que Deus vai guardar. Eu creio nisso.
Mas eu creio no milagre de Deus, creio no poder de Deus, creio na cura de Deus. Eu já oro às vezes agradecendo. Obrigado pela cura. Eu esqueço o seu nome. Kenny. O Kenny, o médico deu 1 mês de vida. Ele já vai pro 3º mês de vida, né? O médico deu 1 mês de vida para ele. Ele já vai pro 3º mês. Eu já estou agradecendo, meu. O médico só deu 1 mês de vida para ele. Esses dias atrás. Eu não sei se eu podia... Era segredo? Não, é segredo não. Tá bom. É para glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, Amém? aleluia. Eu creio nisso. Eu creio. E eu creio também que vocês vão estar orando em relação a isso. Milagre de Deus, eu creio.